gente vai falar, o tema da aula seria a ramificação dos galhos com aramação, né? Por que a gente quer falar um pouquinho disso? O ano passado a gente pegou muita planta bruta, fez podas radicais, todo mundo falou, o Renato é o homem do serrote. Então esse ano eu quero mudar a minha imagem um pouco e fazer a planta começar a ganhar copa, né? Começar a ganhar estrutura. Ganhar copa, hein? Ganhar copa. Esse ano tem que ganhar copa. Então, o tema da aula hoje seria, a gente vai dar continuidade dessa planta, tem as fotos dela no site, para quem está aqui, do ano passado, como foi feito. Isso é uma jabuticaba, ela é sabará, ela é uma jabuticabeira nativa, deve ter em torno de uns 20 anos. Ela era uma árvore alta, grande mesmo, não tinha essa estrutura de galhos. Essa estrutura de galhos, todos esses que a gente está vendo agora, são galhos de um ano e meio para cá. Maio de 2005. Isso. Maio de 2005, um ano para cá. Né? Já foi aramado uma vez e hoje a gente vai rearamar alguns galhos e vai, nessa nova aramação, o que a gente tem que fazer para estimular a brotação e a ramificação. Tá? Essa planta ela tem vários defeitos que a gente está corrigindo aos poucos. De frente, o que vocês diriam que é um defeito? Assim? Primeiro galho um pouco para trás, né? Que ele tá muito, a saída dele é muito para cá, então a gente tem que tentar fechar isso um pouco mais, puxar esse galho um pouco mais para frente, né? Trazer essa estrutura toda um pouco mais para frente. Não tem como aqui a gente aramar esse galho aqui e trazer ele para cá, não tem, a jabuticabeira não permite. Só se a gente cortasse esse galho e esperasse uma nova brotação. Que também não é muito o caso, eu acho que ela tem uma saída de galho interessante, mas a copa mesmo ainda está um pouco dimensionada para cá. Então a gente vai, com a aramação, tentar trazer esse galho um volume mais para cá. O que mais que vocês diriam? Tem um segundo galho muito grosso, né? Esse segundo galho é muito grosso, né, em relação aqui ao primeiro. Então o que a gente vai tentar fazer? Abaixar um pouco mais essa copa para esconder um pouco mais a saída dele. Não tem como mudar esse galho também, a não ser que a gente corte e tire fora. Né? Se a gente começar a pensar em cortar e tirar fora, a gente teria que cortar todos os galhos de novo e começar tudo de novo. Só que o que acontece? Vão ser muitas cicatrizes para uma planta desse porte, cicatrizes muito grandes, né? Então a gente vai valorizar essas saídas, esses troncos de jabuticabeira que saem mesmo para cima, né? Essa saída de tronco para cima, e a copa a gente cobre um pouco esses defeitos e aos poucos, com a cicatrização, com um amadurecimento dos galhos, que eles vão engrossando, isso vai dimensionando um pouco, vai conificando um pouco mais essa ramificação, esse galho, e naturaliza um pouco mais o movimento. Da mesma forma como esse aqui, conforme a gente vai puxando a força para a planta para esse primeiro patamar, esse primeiro galho vai engrossar um pouco mais e ganha mais movimento também, ganha mais conicidade. Tá? O que mais? O que vocês veem aí? Vocês começaram com os galhos, né? Devia começar por outro lugar. O nebare. Ela tem uma saída de raiz que é interessante, né? Não é uma saída de raiz ruim para jabuticaba. É uma raiz interessante. Mas o que acontece? O nebare ele tem que dar estrutura, né? Ele tem que mostrar estabilidade. Aqui, essas raízes, apesar de elas terem boas saídas, elas estão muito compridas e sem ramificação lateral. Né? É como se eu tivesse um galho muito comprido e com a ramificação aqui na ponta. Então o que a gente tem que tentar fazer aqui? Tentar encurtar ou fazer ramificar mais essas raízes. Qual que seria a minha proposta para o Maurício, que eu acho que é uma proposta um pouco mais rápida, né? Que a jabuticaba ela brota muito bem de semente. A gente põe a semente na terra, depois de 6 meses ela já está uma mudinha desse tamanho, está grande. Então a gente plantar algumas mudas de jabuticaba aqui em volta e começar a soldar elas na raiz. Né? Deixar elas desenvolverem, engrossarem, e dessas mudas a gente vai fazendo como se fosse um enxerto de raiz, só que a partir de semente. Não precisa fazer o buraco e colocar a muda aqui. A semente ela é rápida, ela tem um crescimento rápido, então nesse crescimento rápido a gente conseguiria fazer um enxerto. É um trabalho de uns 4, 5 anos, daria para fazer. Tá? Isso tudo a gente está falando porque são coisas que a gente vai corrigindo na planta, até a gente chegar num bonsai com uma qualidade extrema, né? Uma qualidade muito boa. Essa planta ela tem um movimento muito bonito desse tronco aqui principal, né? Essa saída, esse movimento, essa volta. Então é para cá que a gente tem que chamar a atenção. O bonsai ele é uma arte de esconder o que é feio e mostrar o que é bonito.
valorizar na planta o que é bonito e esconder o que é feio. Então essa curva aqui é uma coisa que a gente tem que mostrar nessa planta, esse movimento. Por isso que a gente escolheu essa frente aqui. Vocês lembram no passado, quando a gente foi escolher e tal, a gente debateu e chegou nessa frente aqui. Só uma pergunta, Everton. Pode fazer. No caso da jabuticaba, não há necessidade de você fazer um nebari bem distribuído. Na realidade, o que você está falando do nebari é criar mais ramificação, só isso. Não, ela tem a necessidade de ter um nebari distribuído. O nebari distribuído ele está de acordo com o estilo da planta. Quando a planta ela é ereta, formal, frondosa, ela tem que ter um nebari distribuído. Quando a planta, por exemplo, ela tem uma copa lateralizada ou um estilo diferente que não é centralizado, o nebari ele pode ter mais força de um lado e menos força do outro. Né? Porque a distribuição o que vai fazer uma boa distribuição do nebari, o que vai mandar no nebari é a planta, ou seja, a planta tem que estar em harmonia com a raiz. Isso independe do tipo de planta que você está falando. É melhor que tenha. Às vezes a gente pega a jabuticaba que tem aquele calombo embaixo, sabe aquele fica um caroço embaixo. É preferível que tenha uma raiz mais bem dimensionada, é mais bonito do que aquela raiz que é uma bola com duas raizinhas para um lado só, tá? É preferível. Não que não se aceite. Se aceita porque, na verdade, a jabuticabeira, ela tem... Se a gente for olhar na natureza, a jabuticabeira, ela tem um nebari, uma raiz distribuída para todos os lados, uma árvore adulta. Se olha a base dela, ela tem uma base bem distribuída. É que as mudas, de modo geral, elas têm uma raiz ainda em forma de bola, né? Ela fica aquele novelado de quando brotou a semente, então fica uma bolinha embaixo. É preferível que toda a planta que seja toda ereta e formal tenha uma raiz formal também, bem distribuída para todos os lados e nunca esse tipo de raiz que é grosso e comprido, né? Isso aqui é bem típico de uma planta imatura, uma planta nova. A planta quando ela é velha, ela tem uma raiz que ela pode sair nessa espessura e ela vai diminuindo, ela vai ramificando como se fosse um galho. Vai soltando uma raizinha até a hora que ela acaba, né? Então ela começa grossa e vai espalhando. Dá aquela sensação de que a planta está sentada, né, no chão, tá bem estável. Que mais que a gente está vendo de problema aqui que a gente pode tentar solucionar? Nada? Tem muitas cicatrizes, né? Eu vou virá-la um pouquinho. Essa aqui é a parte de trás dela, né? Ela, como era uma planta de chão, uma planta de jardim, e na primeira poda a gente tirou muitos galhos grossos, ficaram muitas cicatrizes ainda, né? Ainda estão. Então, tá vendo esses galhos aqui? Esses são galhos que a gente não vai usar, a gente não vai aramar, não vai formar patamar, mas eles auxiliam muito na cicatrização desse ponto. Eles vão puxando seiva. Só que a gente também não pode deixar esses galhos desenvolverem muito. Por exemplo, senão a gente tem uma nova cicatrização. Então eles já estão num limite da gente cortar e deixar um novo brotar, né? O ano passado eu deixei eles, esse ano a gente já corta, tá? Para estimular a cicatrização aqui. Em relação à saúde da planta. Uma pergunta. Fala. Quando é que a gente sabe a hora certa para tirar esse... Porque assim, como eu acompanhei o ano inteiro essa planta, eu ficava assim, pô, será que tá na hora de tirar? Exatamente me preocupando para não criar uma nova cicatriz. Uma cicatrização nova, né? E qual que é assim, é menor, ele é pequenininho assim, ou deixa ele ficar nessa grossura aqui mesmo? O ideal é dessa espessura aqui, porque se a gente fizer a poda aqui, em um ano já está cicatrizada. Né? É uma poda que cicatriza muito rápido, né? Inclusive a gente já tirou alguns e dá até pra gente ver as cicatrizes aqui, né, pelo meio, ó. Em um ano já está cicatrizada, tá? Agora, para saber exatamente, a gente precisa ver o quanto que a planta está puxando de força, que a gente vê que eles já são galhos que estão maduros, né, tão fortes, ó. Olha o tamanho que está esse galho aqui. É um galho que então, cresceu muito. E no caso, por exemplo, você quer deixar ela desenvolver um pouco mais, se você fazer uma não precisa podar nada. Essas aqui não mexe. Não, você vai mexer nessas principais aqui. Essas aqui, você nunca vai podar. Ou você poda para tirar ou você deixa crescer. Tá. Nunca poda para manter ela, né? É o que acontece muito quando a gente está começando a fazer bonsai, que a gente sempre quer podar. Então a planta está querendo desenvolver, vai lá e poda. Está querendo desenvolver, vai lá e poda. E a planta nunca ganha força, ela nunca ganha
saúde, né? Essa planta aqui, o Maurício várias vezes me ligava durante o ano e falava assim, pô, a jabuticabeira tá grande, precisa podar? Eu falei, não, deixa ela crescer. Não, mas ela tá grande, tá saindo da forma, precisa podar? Não, deixa ela crescer. Por quê? Porque é uma planta que está em formação ainda, a gente não precisa ficar podando sempre. Ela foi aramada, brotou, agora hoje ela vai ser rearamada, retrabalhada, vai receber uma poda, uma limpeza, vai deixar crescer de novo, vai tirar o arame, ela vai começar a ganhar copa. Mais uns 2, 3 anos ela vai estar com uma copa extremamente bonita, extremamente formada. Porque esses galinhos que hoje são fininhos, né? Mais uns 2, 3 anos eles vão ser galhos mais grossos e mais estruturados. Então a gente vai conseguir enxergar mais a estrutura de galho da planta, porque hoje o que a gente vê, vou virar lá de frente, né? A gente vê muito, a gente vê o tronco e folha, né? Praticamente. A gente vê muito pouco os galhos, né? A gente vê muito pouco a ramificação da planta. A gente vê mais o tronco e os galhos, né? Quando a gente vai, por exemplo, comprar um bonsai numa feirinha, o que o bonsai comercial tem? Tronco e folha. Ele não tem galho. Porque no meio dele tem cicatriz, os galhos estão saindo tudo mais ou menos do mesmo lugar. O que é? É um tronco bonito com uma copinha bonita. Não precisa mais do que isso para vender. Porque quem está vendo é leigo, não conhece, então isso é o bonsai comercial. Aqui, o que a gente está buscando? A gente está buscando um conjunto. O primeiro passo, o que foi a gente fazer? Escolher um bom tronco, um bom movimento, uma planta que tem um bom potencial. O segundo passo, o que está sendo? A gente começar a corrigir os defeitos e começar a fazer uma copa, né? Então eu trouxe, junto com essa planta, eu trouxe uma jabuticabeira que já está avançada, num nível mais avançado que essa, que já tem uma estrutura de galhos melhor, né? Mas antes eu queria ver se não sobrou nenhuma dúvida aqui, porque depois que eu tirar essa planta daqui, o Maurício, essa planta do Maurício, ele vai aramar ela inteira. Então hoje ele vai ficar quieto o dia inteiro, porque ele vai aramar ela inteira e vai demorar. E depois a gente vai reposicionar alguns galhos. Mas ele vai tirar bastante galho aí também, né? Vai. Mas ele não vai saber quais... Eu vou saber. Depois que ele aramar, a gente vai tirar. 3 horas da tarde vai descobrir quais vão sair. Isso. Aí deixa ele aramar primeiro. Aí depois a gente tira. Mas vai sair alguns galhos, principalmente alguns mais finos que estão no meio, ou galhos, esses brotos ladrões, né? Enfim, a gente vai tirar alguma coisa assim. O que é um broto ladrão? Broto ladrão seria esses daqui de trás. Isso aqui seria um broto ladrão. É um broto que cresce, por exemplo, esse aqui, ó. Ele está crescendo com muito vigor. Então, o que acontece? Ele começa a puxar muita força da planta para ele. E esse galho, aquele galho que estava bem formado, tal, não sei o que, ele começa a perder força por causa desse broto ladrão, né? Às vezes a gente usa um broto ladrão desse para engrossar o tronco. Mas o que acontece? O broto ladrão, para engrossar o tronco, ele tem que ser muito bem posicionado na planta. Não é qualquer broto ladrão que pode ser bom para engrossar o tronco. Porque se ele tiver, por exemplo, saindo daqui um broto ladrão, a hora que eu cortar vai ficar uma puta cicatriz aqui, né? E outra, às vezes vem uma conicidade aqui, corta e vem reto aqui em cima. Então o broto ladrão ou às vezes está atrás ou às vezes está no meio da planta, assim, um lugar onde depois que você cortar não vai aparecer, ele não vai aparecer a cicatriz, não vai, como se ele nunca tivesse existido, mas a planta ela ganha força, ganha saúde, ganha estrutura. Em relação à saúde, é importante a gente deixar, principalmente nesse começo, a planta desenvolver bastante. Isso ajuda ela a desenvolver a raiz, que a gente vê que ela já está bem desenvolvida, né? Segura o vaso para mim. Ela está presa? Ela tá presa. Então, apesar... Quanto tempo faz que você plantou aqui, Maurício? Tem maio, junho, julho mais ou menos. Faz 8 meses que ele plantou aqui. E ela já tomou praticamente todo o vaso. Por que ela cresceu bem a raiz assim? Por que ela está saudável? Ele não podou. Se ele tivesse podado, eu tenho certeza que ela não estaria com a raiz crescida assim, saudável, absorvendo, bebendo adubo, engrossando o tronco, fechando a cicatriz. A planta está toda num conjunto. Se a gente começa a podar muito aqui, ela para de desenvolver raiz, para de receber o adubo que a gente está dando e para de fechar a cicatriz, enfim, ela dá uma estagnada, né? Então tudo isso que eu estou passando para vocês é a técnica da gente desenvolver a planta o mais rápido possível, mas não da forma mais bonita, né? Seria muito, não, deixa assim, tá bonitinho. A gente não está pensando em vender essa planta agora. Talvez no futuro, né, a gente venda, mas não agora. Ouvir o logo do você. Renato, Pode falar. amarelamento da ponta das folhas de uma jabuticaba.
Amarelamento? Começa a secar a ponta das folhas. É o que está acontecendo com essa pequena aqui também. Seca. Ó. Todas as folhas delas, elas vão secando as pontinhas, isso. Às vezes pode ser excesso de calor, às vezes pode ser falta de água, igual em casa. Você vai ver, eu trouxe uma que ela tá com as folhinhas tudo meio queimada. E a troca de terra. A minha, como ela estava dando fruto, eu não troquei a terra. Então o que acontece? Ela tá com muito pouco nutriente, né? Ela tá querendo crescer e não consegue. Então ela dá a brotação e não consegue desenvolver, ela falha na brotação. Pode ser raiz deficiente também? Pode ser uma raiz deficiente. Mas a jabuticabeira a gente sempre tem que deixar ela desenvolver bastante. Então, uma vez teve... Tá ligado? Uma vez teve um tópico lá no Bonsai Brasil, não sei se você lembra, sobre isso. Que daquele tom ferrugem, assim, na ponta das flores. Aí você inventou um monte de coisa. Alguém falou de problema de deficiência de ferro, tinha que colocar prego na jabuticabeira. Mas, assim, o que a gente depreendeu lá e todo mundo mais ou menos concordava era a questão de sol direto. Eu tinha jabuticaba em sol direto. E sempre ficava pretinho a pontinha da Queima. flor. Aí eu peguei e pus um lugar que bate sol só de manhã. Não tem mais sol. Acabou. A jabuticabeira, ela, principalmente no verão, que é muito quente, essa brotação nova aqui, se a gente bobear, ela queima. Queima mesmo. Eu tenho um outro tipo de jabuticaba em casa que chama aquele olho de boi, né? Aquela jabuticabeira da folha grande. Ela, um dia, fui molhar e ela armazena água na folha, né? De molhar. Por causa da folha dela ser grande para cima, queimou tudo, queimou um monte de folha. Então tem que tomar cuidado, porque é uma planta de clima tropical e ela tem a folha muito assim, frágil, né? Apesar de tudo. Então a jabuticabeira ela gosta de sol, mas ela gosta muito de lugar fresco. Ela se desenvolve bem num lugar fresco. Com sol, umidade, mas uma temperatura assim amena, né? A jabuticaba e a pitanga, elas são muito, vamos dizer, Próximas, né? próximas. A pitanga não acontece isso, Não, né? ela Ela tem aguenta uma mais folha sol. muito mais... Ela tem a folha mais resistente. Tanto que no Nordeste, eles têm muito mais tipos de pitanga ou plantas próximas à pitanga do que a jabuticaba. A jabuticaba ela é mais aqui para a região Essa é sul, uma né? característica mais da jabuticaba. Da jabuticaba, Principalmente da sabará, né? principalmente da sabará. Mesmo a híbrida, ela seca também a pontinha. Se bobear, ela seca. Precisa tomar cuidado. O sol para a jabuticabeira é importante para não queimar, mas ela precisa de sol, tá? O que a gente pode usar é um sombrite, né? Pode ser usado um sombrite e de preferência quando for molhar ela num dia de muito sol, pode molhar as folhas tudo, mas no final dá uma chacoalhada para não ficar água em cima das folhas.